Oi meninas, boa noite. Eu tô aqui 10 horas da noite gravando já a aula de amanhã, para que a gente já fique salva. Eu vou dividir onda entre amanhã e lá na sexta eu vou dar um pedacinho só que vai faltar de refração. Depois eu libero o simulado, tá? Mas é bem pequeno, é só porque eu acho que fica muito cansativo, vocês têm que entender essa primeira parte toda perfeitamente. Primeiro, quando a gente fala de ondulatória, na minha ideia é muito clara. Eu ou penso na onda do mar, ou eu penso na gente criança pegando uma corda e batendo ela, né, no chão, então causando uma perturbação, aonde a gente acabava tendo uma transferência de energia, né? Tanto que o barulho da corda no chão, né, fazendo esse movimento, chegava a esquentar, né, no chão. Então, ondulatória é o campo que vai te dar qualquer tipo de onda, seja ela dependendo de um meio ou não. Basicamente, algumas a gente conhece, outras nem tanto. Mas ondas, então, elas são transferências de energia que ocorrem sempre num determinado meio, que a gente como se a gente desse uma pancada realmente, né? E ele provoca oscilação. A gente tem que entender que a onda, ela não propaga, não carrega nada de matéria. Ela só propaga energia. Então, basicamente, não transporta matéria, beleza? Então, isso tem que ficar muito claro. Onda não transporta matéria. Onda transporta só e propaga energia. Quando a gente fala de natureza de onda, essas ondas elas podem ser de dois tipos. As ondas mecânicas, que precisam sempre de um meio material para se propagar. Então, vou dar um exemplo claro, botei aqui uma onda sonora. Se eu não ligo a TV ou se eu não ligo o rádio, essa onda não se propaga, então ela precisa de um meio material para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de um meio material, são aquelas que se propagam sim no vácuo, tá? Luz, raio-x, onda de rádio. Então as pessoas vão falar, mas Roberta, um rádio para funcionar então, ela funciona metade com onda eletromagnética, porque você tem ondas eletromagnéticas de rádio que captam até a sua antena. Ela não tem um meio material, ela se propaga no vácuo, e de lá ela precisa de um meio material para se propagar, que é o rádio e a TV. Então você tem uma parte eletromagnética, uma parte mecânica. A gente também tem tipos de onda, e daí a gente tem as ondas transversais, que são aquelas que são sempre perpendiculares à propagação da onda, da oscilação, e a longitudinal, que está sempre na mesma direção da ondulação ou da propagação. Basicamente, em vestibular, a gente tem muita onda periódica, teoria principalmente, e depois muita onda periódica. Onda periódica lembra literalmente aquela corda que eu estava falando para vocês, né? Ela funciona por períodos em que ela vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto, passa pelo meio e a gente provoca comprimentos de ondas que se repetem numa determinada frequência com uma determinada velocidade. A gente tem que entender que os pontos mais altos da onda, elas são chamadas de cristas da onda. Então, a gente tem aqui outra crista. Minha caneta não quer escrever, gente. São 10 da noite, ela tá morta já. E os pontos mais baixos são chamados vales. E eu denomino esse pontinho aqui do meio como meiuca. Beleza? É o nome que eu criei. A gente tem que entender que um comprimento de onda é uma descida e uma subida. Ou é de uma crista. Então, crista é um lambda. Vale também é um lambda. E meiuca, até 2 meiucas depois. Como assim, Roberta? Aqui, 1, 2, aqui é um lambda, porque faz uma subida e uma descida, tá? Completa. Daqui até aqui seria subida, daqui até aqui completando a descida. E a gente também aprende a amplitude,
que é o tamanho dessa onda do meio do corte dela até a crista, beleza? Se ela estivesse num gráfico, por exemplo, aqui x e y, vamos supor que aqui é o 0, e aqui fosse 4, a amplitude seria 4. Prestem atenção, às vezes o exercício te dá um lambda e meio, ou te dá meio lambda, tá? Às vezes a gente fala que daqui até aqui só de uma crista um vale é meio, então um lambda inteiro é 2 vezes isso. Tem que ficar muito ligado que para fazer a fórmula que a gente vai ver tem que ter um comprimento de onda perfeito. Um fator importantíssimo de teoria. Tem uma onda. Se eu aumento a minha frequência, o meu lambda diminui, porque eu acelero muito, o lambda fica mais curto. Se eu aumento o lambda, é porque a minha frequência diminuiu. Então, lambda e frequência são inversamente proporcionais, desculpa. Então, eles são inversamente proporcionais. A gente vai ter uma noção melhor agora que isso tem a ver com velocidade. Porque a gente determina que velocidade é lambda f, beleza? Então, só para que a gente entenda, a gente já viu em movimento circular uniforme que a frequência é 1 sobre o período. Eu posso também botar V é igual a lambda vezes 1t ou V a lambda sobre t. Fórmula clara para guardar. Vem lamber. Fofinha, beleza? Não vamos esquecer V lambda f. Ou vem lamber uma titia para ver lambda 1 sobre t. Fechado? Mas nem todas as ondas que existem, elas são ondas periódicas, algumas são ondas qualquer. E a gente não tem a característica de comprimento de onda que elas têm. A gente só tem característica da tração, que ela está sendo tracionada, e a densidade da corda, que é a massa sobre o comprimento aqui, não é massa sobre o volume. E aí a gente tem que a velocidade dessa corda, ela é a raiz de T, que é a tração sobre μ. E lembrando que μ é massa sobre comprimento. A partir disso eu vou liberar o exercício e a gente vai conseguir resolver. Não vou passar muito não, galera, porque na quarta já tem aula de dúvida, e aí para não ficar muita coisa. Na quinta eu vou liberar a pilha e a eletrólise, eu vou montar um esqueminha também, e a gente vai fazer pilha e eletrólise. Na sexta, simulado, eu vou falar rapidinho de refração de onda e daquele vai e vem que a gente chama, tá? De difração, beleza? Obrigada.